Tanjane veio hoje narrar uma história deste livro aqui. Sim, O Pinguim que Gostava de Calor, um conto sobre solidariedade. E quem escreveu esse livro foi Roberto Belli e é da editora Todo Livro. Então, vamos viajar e conhecer este pinguim? Era dia claro quando Gusmão nasceu. Abriu seus pequenos olhos e viu o gelo da sua ilha. O gelo refletia o sol da manhã. Seu pai era Tião e veio logo dizendo: "Tome cuidado com a turma de lá! Tome cuidado com a turma de lá!" Mas que turma de lá? Pensou o pobrezinho que mal havia saído da casca do ovo. Um dia, o tio Castro, todo esbaforido, de tanto correr, veio falar com o pai do Gusmão. Tu viu? Tu viu? A turma de lá, ela veio até nosso lado para pegar nossos peixes. Isso não pode ser! Eles devem ter ficado do lado de lá e nós do lado de cá. Não, sempre foi assim. Eu disse, o pai disse. Mas, e aí? Que preocupação é essa? O pequeno Gusmão não sabia ainda que as ilhas dividiam os pinguins, a turma de lá e a turma de cá. E por isso eles não se entendiam, ficavam se importando com coisas do tipo: se o sol do lado de cá era mais forte do que do lado de cá. Claro, disse o pai do Tião, o lado de cá tem peixes muito melhores. Só pode ser isso, por isso que eles querem vir para cá. O pequeno Gusmão não parava de pensar e construiu um pensamento, uma teoria. Bom, ele já tinha aprendido o significado de teoria. Papai, chamou, né? Ô pai, talvez eles estejam com fome. Meu filho, tu não entende disso? Ha! Eles só querem os nossos peixes. É justamente isso, pai. Mas, meu filho, isso não pode ser. É uma lei antiga. Eles não podem vir para o lado de cá. Uma lei antiga, pensou o pequeno Gusmão. Entender o significado. O que significa essas leis? Estava difícil para ele. Ele tinha nascido somente há alguns dias e essas leis antigas já tomavam conta da sua vida. Mas deveriam ter um motivo. Bom, e aí a pergunta durante dias ficou essa na sua cabeça. Qual era essa lei antiga que impedia o lado de lá de vir para o lado de cá? Um dia aconteceu. Eles estão vindo! Eles estão vindo! Gritou o tio Castro. A comunidade do lado de cá fez os preparativos para se defender. Sim, os inimigos do lado de lá não poderiam vir para o lado de cá. Gusmão queria ver o que estava acontecendo e então, só que ele só pôde ver os pinguins do lado de lá. Não é que eles se pareciam muito com os do lado de cá? Que estranho! Algumas famílias do lado de cá, cansada de tantas brigas, foram embora para longe. Foram lá para o Brasil. Ou quem sabe
para a Argentina. Eu não quero mais ficar aqui, disse tia Luzia. Vamos acabar mal desse jeito. Tios e tias de Gusmão acompanharam. O tio Castro, ele fez pouco caso. Pinguim em lugares quentes. Podem ir para onde quiserem, mas eu não vou, não. Eu fico aqui, do lado de cá. E aí, né, o pai do Tião, muito convincente, quando decidia alguma coisa, ele era teimoso, isso sim. Mas a palavra calor ficou ali, né, na mente do Gusmão. Deve ser incrível estar no Brasil, ou quem sabe lá na África. Ah, Gusmão já até tinha ouvido falar de pinguins que viviam bem lá na África. E eram ricos. Por que não? Pensou ele. Eu posso me aventurar em países quentes. Sim, e Gusmão desatinou a correr atrás dos viajantes que iam longe lá na frente. Depois de alguns dias nadando, não parecia que o calor chegaria tão cedo. O grupo começou a ficar enfraquecido, com dificuldade para procurar alimento, já que começaram a aparecer vários tubarões e precisavam fugir deles. Gusmão perdeu contato com o seu grupo e ele precisou ir nadando o mais rápido que pôde. Não é que ele encontrou uma velha tartaruga? Sim, ele encontrou essa tartaruga e disse para ele a tartaruga: agarre-se, eu posso levar você, pinguinzinho. Assim que Gusmão se sentiu seguro, desmaiou, né? Porque estava muito cansado. Quando ele acordou, ele estava num lugar estranho. Vários pinguins desconhecidos o rodeavam em grande confusão, todos ali ao redor dele. Ele não é daqui, não. Ele não é daqui. E os mais velhos falaram: o que faremos? Disse uma senhora, pinguim, que mexeu o Gusmão e disse para ele: eu vou ficar com ele, eu vou adotar ele para mim. Mas nós não temos comida, como é que nós vamos alimentar ele? Perguntou aquele que parecia ser o marido da dona Pinguim. Aí, só que aquela pinguim, que se chamava Dona Silvério, ela era muito bondosa. Levou o Gusmão para sua casa, alimentou ele com o pouquinho que tinha. 2 meses se passaram e o Gusmão cresceu com a nova família. Todos acostumaram-se com ele. Não foi difícil fazer amizade. Até que chegou o dia do Gusmão ir pescar pela primeira vez. E aí, sabe o que disseram para ele? Que ele não poderia ultrapassar a fronteira para o lado de lá. Pois havia pinguins muito bravos do outro lado. Mas como não havia peixes ali onde o Gusmão estava, ele ultrapassou a marca. E foi então que ele ouviu: ei, você! Um outro pinguim estava gritando: vem cá! Não teve jeito. O Gusmão acabou preso pelos pinguins. Mas quando o chefe deles apareceu, o Gusmão levou um baita susto. Era o seu tio Castro. E veio falar com ele sem lhe reconhecer. O que tu veio fazer aqui? Tio Castro, tu não tá vendo que sou eu, tio Castro?
O tio Cássio ficou tão assustado que saiu correndo para chamar o pai, o pai do Gusmão, que mesmo de bengalinha, porque já estava assim, né, passado do tempo, chegou em segundos e ficou olhando para o Gusmão. Nem acreditou, né? Não pode ser, isso nunca tinha acontecido. E ele andava assim, de um lado para o outro, de um lado para o outro, batendo com a sua própria bengala na cabeça. Ô pai, pai, por favor, eu sou seu filho. A confusão foi tão grande que eles reuniram o Conselho dos Pinguins e perguntaram para o Gusmão: me diz uma coisa, lá quase não tem alimento. É, sim, disse ele. Lá quase não tem alimento. E aí, assim, ó, vocês precisam ser solidários, deixar que nós pesquemos do lado de cá, onde a correnteza traz mais peixes. E eles falavam as coisas e gesticulavam e gritavam, e o Gusmão não estava entendendo nada. Aí, então, eles resolveram soltar o Gusmão com a tarefa de chamar o líder do lado de lá. Nunca foi assim, mas de agora em diante vai ser. Quem disse isso? O pai Tião. Os pinguins do lado de lá pularam para o lado de cá. Não entenderam, mas alguns dias depois, quando discutiam a vida diária, perceberam que eles tinham feito era o maior ato de solidariedade com os pinguins do lado de lá. E foi assim que o Gusmão se tornou um grande líder daquele dia em diante. E aí, nunca mais houve essa coisa assim, ó, de lado de cá, de lado de lá. Agora, todos vivem bem e um ajudando o outro. E isto se chama solidariedade, porque ser solidário é muito importante. Significa estar pronto sempre para auxiliar o próximo, seja quem for o próximo. O melhor da solidariedade é que se trata de uma condição espontânea. Eu faço o bem sem querer que façam para mim. É ser gentil, porque a gentileza, ela gera mais gentileza. E essa história acabou.